Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos, já que a nossa irmã fez uma fala que comumente nós fazemos no início das nossas exposições, e então teríamos aí 5 minutos a mais para falar do tema, mas vamos reforçar essa fala, porque essa fala é fundamental para todos aqueles que aqui estamos, que é a de que, antes mesmo de termos nos dirigido para cá, para o grupo espírita Allan Kardec, já estávamos sob a assistência dos bons espíritos. Desde quando tivemos a intuição, o desejo de procurarmos uma instituição vinculada ao bem, independente da denominação religiosa, já estamos sob o jugo do Mestre Jesus. Já estamos caminhando pela estrada que fora traçada para as nossas existências naqueles instantes. Então, quando nos dirigimos para um grupo espírita, para um grupo católico, para um grupo de Umbanda, para um grupo de livres pensadores, mas que procuram estudar o bem, viver o bem, difundir o bem, nós já estamos sendo assistidos pelos bons espíritos. Quando aqui estamos, então, se realiza todo um processo para que esse nosso atendimento tenha êxito pleno. E esse processo, meus queridos irmãos, ele depende, invariavelmente, única e exclusivamente da nossa vontade, do nosso desejo de estarmos mais do que fisicamente presentes, do nosso desejo de estarmos em conexão com os bons espíritos, para que possamos colher do pensamento divino as boas resoluções necessárias para a nossa existência. E quando a irmã falou daquilo que chamamos de passe, vulgarmente falando, que nada mais é do que a assistência magnética, assistência fluídica magnética, e que ela nos disse que o passe não mais será na salinha ou com algum médium. Ela está nos dizendo que a ação benfazeja, que culmina com todo o trabalho que se inicia no atendimento fraterno, algumas instituições que têm as preces e radiações, depois a exposição doutrinária, e que fecha todo esse ciclo de atividades com aquilo que vulgarmente chamamos de passe, esta cereja do bolo, podemos dizer assim, porque, embora muitas pessoas pensem que o principal de toda essa engrenagem seja o passe nada mais é do que a cereja do bolo, que não será desfrutada por aqueles que aqui estão fisicamente, mas estão com a cabeça em outro lugar. Porque não há campo de sintonia. Muito embora possa receber e receberá a ação dos bons espíritos, essa ação não terá o êxito que deveria ter, porque nós, aqueles de nós que fisicamente aqui estamos, mas que mentalmente estamos pensando na padaria que vamos ter que passar após o encerramento das atividades, o pão que vamos comprar, o café que vamos fazer, a janta que vamos fazer, a festa que vamos à noite, a conta que temos que pagar. Todos nós que estivermos com a cabeça no mundo, deixaremos de fruir do banquete espiritual, que é uma atividade pública proposta por uma instituição vinculada ao bem, com o objetivo de esclarecer mentes e consolar corações. E essa ação magnética dos bons espíritos, Allan Kardec, lá na Gênese, fez um estudo dos fluidos e vai nos dizer que existem 3 tipos de fluidos. O fluido animal, que é oferecido por um agente encarnado, uma criatura encarnada,
Portanto, quando um magnetizador que conhece a magnetização, conhece os efeitos da magnetização, magnetiza alguém, ele está oferecendo do seu fluido. Mas Kardec vai dizer também que existe o fluido animal e espiritual, que é onde o fluido do magnetizador se conjuga com o fluido dos bons espíritos, e essa mistura de fluidos, então, é recebida por um terceiro agente, que é o agente passivo, ou magnetizado. E Kardec vai, então, concluir dizendo que existe uma terceira qualidade de fluido, que é o fluido espiritual, que vem direto da espiritualidade, direto dos bons espíritos. E Kardec vai dizer que, inquestionavelmente, o fluido espiritual é melhor, é mais proveitoso, é mais completo do que o fluido animal e o fluido misto, animal e espiritual. Por quê? Porque os bons espíritos sabem das nossas reais necessidades. E nesse instante em que aqui estamos, alguns de nós temos condições de oferecer os nossos fluidos, o nosso ectoplasma, para que os espíritos façam a mistura necessária e apliquem-na àqueles de nós que aqui estamos e estamos predispostos a fazermos parte deste banquete. Portanto, meus irmãos, essa cereja que a irmã falou antes da nossa exposição, ela é degustada por aqueles de nós que nos colocamos nesta condição. E, muito embora o nosso tema verse sobre o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não há nada em desacordo com o que falamos até agora. Porque o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos, ele tem uma relação direta com essa ideia que fora apresentada pela nossa irmã e que fora introduzida por nós na nossa exposição. Porque se não nos colocarmos em uma posição de que possamos fazer parte desta ação que está sendo proposta nesse instante, mais do que isso, se não conseguirmos compreender o que é que estamos fazendo aqui, o que é que viemos buscar aqui, o que é que podemos oferecer quando viemos aqui, nós estamos, então, à margem dessa ideia que o capítulo 17 apresenta. Quando Allan Kardec extrai do Novo Testamento a ideia que ele vai apresentar para dar título ao capítulo e então passar a desenvolver o que é que Jesus quis dizer quando convidou as criaturas a serem perfeitas. Allan Kardec extraiu do texto de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Portanto, extraiu daquele sermão que é chamado o Sermão do Monte, essas afirmações. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Se depois vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Allan Kardec vai fazer um comentário acerca dessa afirmação, que é o seguinte: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta.
ou seja, a perfeição divina, ou seja, igualar-se a Deus. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. Muito bem. Então, quando Jesus propõe sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, primeiro Jesus não está dizendo que, por mais perfeito que nos tornemos, nós seremos iguais ao Pai. Iguais àquela ideia que chamamos Deus. Por quê? Porque quando nos tornamos iguais a outra coisa, nós somos confundidos com ela mesma. Então, se a criatura tornar-se perfeita e igual a Deus, ela se confundirá com Deus. Ou seja, serão iguais, idênticos. Portanto, a criatura também será o próprio Deus. O que é inadmissível, porque Deus é o Criador incriado e o próprio Cristo nos asseverou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. E aí, meus irmãos, essa ideia que Jesus apresenta serviu para aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana fez com essa ideia, dizendo que Deus e Jesus são a mesma coisa. Quando o próprio Cristo, em sequência, vai dizer que não. Porque ele diz: Deus e o Pai somos um. Mas o Pai é maior do que eu. Ou seja, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer: eu vivo conforme a lei do Pai. Eu me espelho no Pai. A vontade do Pai se reflete na minha ação. Mas o Pai é maior do que eu. Ou seja, Deus está além daquilo o que eu próprio consigo alcançar nesse momento. Então, quando Jesus traz essa ideia para nós, dizendo que ele e o Pai são um, é a ideia que nós precisamos adotar quando observamos o Cristo. Nós temos que nos colocar à disposição da vontade divina, através do ensino do Cristo, para que das nossas vidas seja feito aquilo o que o Pai achar melhor, aquilo que aprouver a divindade. Então, quando nós observamos o pensamento do Cristo, que nos convida a incorporarmos uma perfeição relativa à nossa condição espiritual, ele está fazendo uma proposta pessoal para cada qual de nós, intransferível e isso é importante, obrigatória de ser cumprida. Porque, meus irmãos, todos nós que almejamos a conquista daquilo que vulgarmente chamamos de felicidade, temos um caminho a percorrer para conquistá-la. E este caminho a percorrer é o caminho da perfeição moral. Por isso que Jesus então diz que a perfeição que era possível para aquelas criaturas que ele conversava no momento, era a perfeição da sua ação perante o seu semelhante. É por isso que ele vai dizer isso: amai aos vossos inimigos. Porque era uma ideia que não perpassava pelo pensamento daquelas criaturas. Já era tão difícil amar ao próprio semelhante, quanto mais aos inimigos. E mais do que isso, a lei mosaica possibilitava que a interpretação que aquelas criaturas tinham a respeito da sua família, do seu clã, fosse uma interpretação limitada. Por isso que, em determinados momentos,
Jesus é questionado sobre algumas coisas que parecem serem muito óbvias. E algumas até eram à época. Só que como havia formas de se pensar diferente, então aqueles que tentavam sofismar, aqueles que tentavam criar ideias errôneas acerca do que a lei apresentava, tentavam pegar Jesus em contradição. E um exemplo muito claro disso é quando nós temos o diálogo em que Jesus tem com um doutor da lei, cujo título que os exegetas deram é o mandamento maior. Aquele momento em que o doutor da lei pergunta a Jesus qual era o mandamento maior, é uma tentativa deste doutor da lei fazer com que Jesus dissesse algo que contradissesse a ideia vigente, então pudesse ser travado um debate. Mais do que isso, a ideia do debate era pegar Jesus em blasfêmia, ou seja, Jesus falando algo que se opusesse à lei mosaica para que então ele fosse condenado por blasfêmia e então pudesse ser condenado à morte. Meus irmãos, este é o pano de fundo da maioria dos diálogos que nós temos no Novo Testamento quando Jesus fala com doutores da lei, com fariseus, com saduceus. Eles eram antagonistas e tentavam pegar Jesus em contradição. Então ele pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde com duas perguntas. O que está escrito na lei? Ora, se aquele homem era um doutor da lei, ele deveria saber o que a lei dizia, já que ele próprio estudava a lei, era um conhecedor da lei. E a segunda pergunta de Jesus: como lês? Ou seja, na primeira pergunta que Jesus faz, que está escrito na lei, Jesus pede apenas para que o texto seja citado. Quando Jesus pergunta como lês, Jesus está dizendo assim, o que é que tu entendes sobre aquilo que tu está lendo? Qual é a tua interpretação? Então o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a si mesmo. Muito bem. Respondeu bem o doutor da lei, mostrando que era um conhecedor da lei. E mostrando também que este pensamento do amor ao semelhante é um pensamento que antecede a vinda do Cristo. É um pensamento que já estava presente no frontispício da lei mosaica. E através do estudo daqueles homens, dos profetas, dos anciãos, chegaram à conclusão de que o resumo de toda a lei mosaica era esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: muito bem, respondeste bem, faze isso e viverás. E o doutor da lei então faz uma segunda pergunta, que tem relação com a pergunta que Jesus fez e ele não respondeu. Porque ele pergunta: quem é meu próximo? Quando Jesus pergunta para ele como lês, era disso que Jesus estava falando. Como é que tu interpreta aquilo que tu lês? E Jesus então vai e lhe conta a parábola do bom samaritano. Então, nesse diálogo, nesta parábola que Jesus conta depois, Jesus coloca como criatura boa, criatura que fez tudo aquilo que estava contido neste primeiro mandamento, neste segundo mandamento de amar ao seu semelhante, alguém que era detestado pelo doutor da lei. Porque havia uma rixa entre as tribos do norte e as tribos do sul, mais notadamente a Samaria. Então era comum que samaritanos e judeus brigassem, muito embora fizessem parte do mesmo tronco, da mesma árvore genealógica.
era uma briga de Estado, onde as duas populações se odiavam praticamente. E Jesus diz que o homem que atendeu a criatura que era necessitada era um samaritano, dando, então, uma lição a este doutor da lei, de que a necessidade de amar aos inimigos é imperiosa para aquela criatura que pretende tornar-se perfeita. Porque quando ele pergunta o maior mandamento da lei, ele está, em outras palavras, questionando o que é que eu preciso fazer para ser perfeito. Ele sabia a resposta, muito embora ele fizesse uma interpretação mais tribal da resposta que ele conhecia, mas ele sabia a resposta. E Jesus então amplia, dizendo a ele: olha, é preciso que você reconheça qualidades naquele que você vê como adversário, ou que vê você como adversário. Então, quando Jesus diz: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, ele está dizendo isso. Reconheça que o outro é seu irmão. Dilua o antagonismo que existe entre vós. Faça com que as dores, as cicatrizes, as memórias de convivências funestas se extinguam através do bem que você possa fazer a esse semelhante. Isso, fazei o bem àqueles que orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, quando Jesus coloca essas 3 ideias como centrais para aquela criatura que pretende tornar-se perfeita, ele está dizendo que aquilo que estava posto no 2º mandamento, que é amar ao seu semelhante, que nós chamamos hoje, no nosso meio espírita, de fazer a caridade, de prestar auxílio ao semelhante, porque quando se fala em amar ao semelhante, independente de onde esteja, de onde venha, da sua condição, independente do que tenhamos experienciado, seja nessa ou existências anteriores, quando se fala em fazer o bem ao semelhante, está se falando em fazer algo de maneira desinteressada, sem interesse nenhum. Aliás, com um único interesse, que é o bem daquela criatura. Então, quando Jesus, além de propor a caridade, propõe que a caridade deve ser ampliada não só para aqueles que estão à nossa volta, porque ele diz, olha, amar só aos seus amigos, aos seus familiares. Os publicanos também fazem isso. Por que ele usa os publicanos? Porque os publicanos eram pessoas mal vistas pelo seu próprio povo, porque eles eram os empregados de Roma, que tinham por função cobrar os impostos do povo. Então, eles eram judeus também, mas trabalhavam para os romanos, cobrando os impostos. E algumas vezes, meus irmãos, o que acontecia com esses publicanos? A gente sabe que onde circula muito dinheiro, algumas vezes a criatura humana se corrompe. E muitos desses publicanos se corrompiam. E eram criaturas que, além de cobrarem os impostos exorbitantes, faziam, desculpem a maneira jocosa de falar, algumas maracutaias. Então, por conta disso, eles eram ainda mal vistos pela sociedade. Por isso que Jesus diz, olha, amar aos seus amigos, aos seus familiares, até os publicanos fazem. Ou seja, até aqueles que vocês consideram expurgo, eles fazem isso. Fazer o bem a quem está próximo, a quem eu gosto, os pagãos também fazem.
E quem eram os pagãos? Os pagãos eram os povos estrangeiros. Os pagãos eram aqueles que não viviam de maneira religiosa conforme o judeu vivia. Então, ora, aqueles que vocês querem distância, que vocês não deixam se misturar com vocês, também fazem isso. Então, qual é a recompensa de fazer o bem só para quem vocês gostam? É preciso ampliar isso. É preciso que você perceba a necessidade de fazer o bem a quem odeia vocês, a quem lhe quer mal, a quem lhe causou algum dano. E meus irmãos, passados aí aproximadamente 2000 anos da vinda do Cristo, mudou muita coisa nas nossas consciências com relação a isso? Porque se a condição primeira proposta por Jesus para aquele povo ainda rude, para tornarem-se perfeitos, era essa, e nós, nos dias atuais, 2022, quase 2023, portanto, repetimos, quase 2000 anos da vinda do Cristo, as nossas consciências ainda operam num sentido de clã, as nossas consciências ainda operam no sentido de fazer o bem somente na minha tribo, somente na minha família, somente no meu grupo social, somente para quem tem a mesma ideologia política do que eu. Isso ficou muito acentuado nos últimos dias com o processo eleitoral que tivemos no Brasil, que praticamente dividiu no meio a nação brasileira, onde criaturas da mesma família deixaram de se falar por conta de uma ideologia política, onde amigos brigaram por conta disso. Esse pensamento trazido pelo Cristo, ele é mais do que atual. Ele é mais do que atual porque, a mais das vezes, nós ainda, criaturas sensíveis, somos tocados na nossa sensibilidade pela ação de outrem que, na nossa interpretação, nos causa dano. E aí, meus irmãos, nós ficamos magoados. Mais do que isso, nós deixamos que a mágoa se instale e que dali floresça o rancor. E mais do que isso, em casos extremos, permitimos que o ódio se instale nos nossos corações. Então, quando Jesus diz que para tornar-se alguém perfeito é preciso amar aos inimigos, fazer o bem aos que odeiam, orar pelos que perseguem e caluniam, ele está falando algo muito atual. Muito atual. Porque, meus irmãos, nenhum de nós aqui presentes, enfermamos, adoecemos por conta do nosso intelecto, ou por conta de não compreendermos algo a nível racional. Nós adoecemos porque nós permitimos que o nosso sentimento adoeça. 2 exemplos. Nós não adoecemos por conta de algo que nós não compreendemos. Tipo, se nós colocarmos no quadro agora a fórmula de Bhaskara e passarmos uma equação e algum de nós aqui não conseguir responder essa equação, desenvolver a equação, nenhum de nós adoecerá ou enlouquecerá por conta disso. Porque nós podemos estudar matemática e resolvermos a questão. Agora, quaisquer um de nós que permitamos que a mágoa se instale no nosso coração, que o rancor floresça, e que, num caso extremo, o ódio se instale,
nós não estaremos no caminho de adoecer. Nós já estaremos doentes. Porque as questões morais são aquelas que balizam o nosso avanço. Muito embora precisemos desenvolver o intelecto, a inteligência, para melhor compreendermos as leis divinas, é a ação no bem que faz com que nós possamos alçar voos espirituais. É a ação no bem. Porque a criatura que se esclarece racionalmente, que consegue compreender as coisas, ela, mesmo compreendendo, mesmo conseguindo interpretar um texto que esteja posto no Evangelho segundo o Espiritismo, isso não determina que ela se tornará uma criatura boa já naquele instante. Agora, a criatura que permite que o seu sentimento, a sua emotividade, se dirija na direção do seu semelhante, para lhe fazer o bem de maneira desinteressada, essa criatura consegue avançar a largos passos na jornada evolutiva. É por isso que, então, mais adiante, Allan Kardec, nesse mesmo capítulo, vai trazer uma dissertação que tem o título Homem de Bem. Eu vou ler a primeira frase, o primeiro parágrafo, para que nós possamos compreender um pouco do que Kardec fala e da relação direta com isso que estamos falando. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Eu confesso aos irmãos que quando comecei a frequentar a Sociedade Espírita Eterno Crescente, que foi a única sociedade espírita que eu me vinculei até hoje, e que comecei a estudar o Espiritismo, então, certa feita, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, abri nessa lição, vi o título, Homem de Bem, e pensei, eu já sou um homem de bem. Na primeira frase eu já caí do cavalo. Mais do que isso, meus irmãos, são aproximadamente 20 parágrafos, mais ou menos isso. Vamos botar 2 páginas, 1,5 páginas, um pouco mais, dependendo do tamanho da letra. De afirmações feitas por Allan Kardec, que quando uma criatura côncia da sua verdadeira realidade vai lendo, ela vai percebendo que a mais das vezes está à margem daquelas propostas. A mais das vezes está na contramão daquelas propostas. Mas o lado bom da coisa é que quando Kardec finaliza, sem antes ter dado nessa primeira vez mais uma deprimida ainda neste que vos fala, porque ele diz: não estão aí enumeradas, elencadas todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que se esforcem por consegui-las, estão no caminho de conseguir as demais qualidades. Ou seja, então, meus irmãos, por mais que quando nós abramos o Evangelho segundo o Espiritismo, leiamos essa dissertação e percebamos que, peraí, eu não faço isso, mas eu me esforço. Se eu me esforço de bom grado,
de maneira verdadeira, eu estou no caminho de consegui-las e de consegui-las às demais. É por isso que na dissertação que vem após essa, que tem o título Os Bons Espíritas, Allan Kardec então vai definir o verdadeiro espírita. E ele não vai dizer que o verdadeiro espírita é aquela criatura que é perfeita. Embora a proposta do capítulo seja sede perfeitos. Mas Kardec não vai dizer que o bom espírito é aquele que é perfeito. Ele vai começar dizendo que os bons espíritas são aquelas pessoas que podem ser classificadas como homem de bem. E o homem de bem, sendo espírita ou não, é uma criatura que vive a lei divina, vive a lei de Deus. Então ele vai dizer que o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo sentido, ou seja, a compreensão racional, interpretar o que está sendo dito, mas não ficar só no campo da razão, deixar que essas ideias elas perpassem pela nossa estrutura moral. Então, bem compreendido, mas sobretudo sentido, conduz às características que foram citadas antes. E ele vai dizer que o verdadeiro espírita é aquela criatura que se esforça por domar as suas más inclinações. Ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É uma frase muito conhecida de nós espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega, que empreende para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, meus irmãos, o verdadeiro espírita é aquela criatura que procura trabalhar a sua moral, melhorar-se, e que apresenta transformações, que se modifica ao longo da sua existência. É alguém que não fica estagnado em um ponto da sua evolução. Ele procura autoconhecer-se, ele procura compreender o que há de equivocado na sua postura e transformar a sua ideia, o seu pensamento e as suas ações. E continua sempre esforçando-se por melhorar, esforçando-se por tornar-se alguém melhor, esforçando-se por compreender o seu semelhante, esforçando-se por fazer o bem àquelas criaturas que olham para ele de nariz torcido, esforçando-se por fazer todo o bem possível e algumas vezes o bem inimaginável por ele a quaisquer criaturas. E quando é a hora de fazer esse bem? Em todos os momentos, meus irmãos. Não nos preocupemos. Não precisa você sair procurando o bem para fazer. Porque quando você está predisposto e o seu coração está aberto, Deus lhe mostrará o que é necessário fazer. Porque o impulso de fazer o bem ao semelhante é um impulso que não passa pela razão, pela racionalidade. A criatura simplesmente não consegue ficar inerte frente à dor do seu semelhante. É o que acontece, é o que Jesus narra na parábola do bom samaritano, onde aquele homem fora assaltado, espancado, estava desmaiado, sem roupas, sem nada, e o samaritano passa, vê o homem naquela situação. Jesus diz, se encheu de misericórdia, se encheu de compaixão e foi na direção do homem e começou a ajudá-lo. Então, nos esforcemos por amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, fazer todo o bem possível para não só as criaturas,
que nós gostamos, que nós amamos e que nos amam, mas também para aquelas que nós sequer cogitaríamos que teríamos condições de ajudar, porque esse é o caminho da perfeição proposta por Jesus. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos muita paz.